Sejam muito bem-vindos aqui, amados, à aula sobre o Sistema Único de Assistência Social comigo, professor Kenneth Santos, e você, futuro servidor, futura servidora da CEDEST-MID do Distrito Federal, né? Essa aula ela é completamente voltada aí para o concurso da CEDEST-MID 2018, né? A prova em 2019, mas o edital saiu agora em 2018. Essa aula vai tratar sobre o Sistema Único de Assistência Social. Aula extremamente importante para compreender a legislação aplicada a essa assistência social, que na verdade esse sistema se encontra no centro desta legislação. Perfeito? Então, para que a gente inicie bem os trabalhos, eu necessito te dar um aviso extremamente importante. Primeiro aviso é que logo aqui abaixo na descrição do vídeo, né? Aqui abaixo na descrição do vídeo, você vai ter três links. Aqui abaixo, três links. No primeiro link, você vai ter um material em PDF com o material que aqui eu irei trabalhar nessa aula. Então é um material em PDF igual esse aqui, beleza? Vai lá, baixa ele. Nesse material nós temos aí a teoria, né, dessa aula e os exercícios que nós vamos responder nessa aula. Este material está no link número 1, logo aqui na descrição do vídeo. Nós estamos no YouTube tem uma descrição, aqui na descrição do vídeo você tem no link número 1, né, esse material em PDF, beleza? Tranquilo? Mais abaixo desse link número 1 nós temos o link número 2. Esse link número 2 é o link de uma playlist aonde que eu irei disponibilizar videoaulas gratuitas referentes ao concurso da CEDEST-MID 2018 aqui do Distrito Federal. Então, o link número 2 é uma playlist com videoaulas gratuitas, tá? Então, todas as videoaulas gratuitas voltadas para esse concurso que eu colocar aqui no YouTube será colocada nesta playlist aí aonde você está tendo acesso. E o link número 3 é o link que trata sobre o curso completo em relação à legislação aplicada à CEDEST-MID, voltada especificamente para este concurso, que eu inicio as gravações hoje, nesse exato momento. Perfeito? Então você tem um link, o terceiro link, aonde você será direcionado para uma página e nessa página você terá as informações do que eu irei disponibilizar no curso completo voltado aí para o concurso da CEDEST-MID e outras informações, como valores, né, e outras informações possíveis em relação a este respectivo curso completo. Clica lá também, dá uma olhadinha, depois de você ter visto essa aula, se caso você tenha gostado, né, caso você venha gostar, clica lá e vai lá dar uma olhadinha na minha proposta do curso completo em relação a este concurso, beleza? Então, três links. Link número 1, material em PDF. Link número 2, playlist com videoaulas gratuitas. E link número 3, o link para o curso completo sobre a legislação aplicada à CEDEST-MID do Distrito Federal. Beleza, então sem mais delongas, vamos iniciar os nossos trabalhos sobre o Sistema Único de Assistência Social. A primeira coisa que nós temos que saber é que quando nós falamos de um tal Sistema Único de Assistência Social, é que ele tem aí então duas informações básicas que nós temos que conhecer. E é exatamente o nome dele que me dá essa garantia dessas duas informações básicas. Como assim, Kenneth? A primeira informação básica, o que é um sistema único? Então nós temos que saber como que esse sistema ele é organizado, né? E 2, de assistência social. Nós temos que saber quem, afinal, o que é, afinal, essa tal assistência social. Para que a gente compreenda bem essa ideia de Sistema Único de Assistência Social,
é muito importante a gente dar um pulinho lá na propedêutica deste assunto. E a propedêutica, ou seja, a ciência dos inícios sobre esse assunto, se encontra lá na Constituição Federal de 1988. Mais especificamente, neste primeiro momento que eu quero demonstrar para você, no artigo 194 da Constituição, porque este artigo vai tratar sobre uma tal seguridade social, uma tal seguridade social, né? E o que essa tal seguridade social tem a ver com a assistência social? Professor, por acaso são sinônimos? A resposta é não, não são sinônimos. Seguridade social é uma coisa, assistência social é outra coisa. Kennedy, então se não são sinônimos, por que eu tenho que saber sobre essa tal seguridade social? Pelo motivo muito simples, porque essa tal seguridade social que a Constituição determina que exista em nosso país, ela é um gênero do direito, né, constitucional, aonde que dentro desse gênero contém 3 espécies. Então, seguridade social é um gênero que tem 3 espécies. Essas 3 espécies são: espécie número 1, saúde; espécie número 2, previdência social; e espécie número 3, aqui nos interessa nesse exato momento, assistência social. Então, isso significa que a assistência social é uma espécie dentro de uma seguridade social, dentro da seguridade social, um gênero na Constituição em nosso país, da Constituição brasileira, da nossa Carta Magna. Então, primeira coisa que a gente tem que saber é isso: a assistência social é uma espécie da seguridade social. E essa seguridade social tem outras 2 espécies: saúde, previdência, né? E além delas, a assistência social. Perfeito até aqui? Tranquilo? De boa? Então vamos dar uma olhadinha no artigo da Constituição propriamente dito, né? No artigo 194, que vai tratar sobre essa seguridade social. O artigo 194 ele diz o seguinte, então, olha aí comigo: a seguridade social, o gênero que eu acabei de explicar para você, compreende um conjunto de ações integradas, preste atenção nessa parte, dos poderes públicos e da sociedade. Então isso significa que toda a seguridade social, e isso quer dizer as 3 espécies, saúde, assistência social e previdência social, tem coparticipação dos poderes públicos, dos estados, né, do Estado brasileiro, do poder público brasileiro e da sociedade brasileira. Isso para toda a seguridade social. Perfeito? E ele vai dizer destinado a assegurar as 3 espécies, como eu disse, né, relativos à saúde, à previdência e à assistência social. Então, logo de cara, nós já temos que começar a entender: assistência social é uma coisa, previdência social é outra coisa e saúde é outra coisa. Mas, porém, todavia, contudo, o examinador, ele vai tentar, escuta o que eu estou lhe dizendo, o examinador, ele vai tentar colocar a assistência social como uma ação da previdência social. Só que esta afirmação é uma afirmação errada, erradíssima, porque a assistência social é uma espécie da seguridade social, da mesma forma que a previdência social é outra espécie dessa seguridade social. Então, isso significa que, apesar de serem 3 espécies, elas têm, apesar das 3 espécies fazer parte do gênero, estarem dentro do gênero seguridade social, elas têm independência em suas práticas e em suas ações. Perfeito? E aí, eu trouxe para você um pequeno organograma para a gente entender, nesse primeiro momento, algumas diferenças básicas entre essas 3 espécies, tá? Então, coloquei aí para você. Primeira coisa, né? Essa seguridade social, então, ela vai ter a espécie saúde. E o que é a espécie saúde? Primeiro, saúde é um direito de todos. A Constituição determina isso.
Saúde é um direito de todos, perfeito? Tá? Independente de contribuição. Ou seja, para que eu tenha acesso à saúde brasileira, à saúde pública no país, eu não preciso contribuir. Não preciso contribuir. E sim, é um direito de todos. Tanto faz se é brasileiro ou estrangeiro, tanto faz. Se é ser humano e está nesse país, tem direito à saúde pública em nosso país. Seja uma saúde de uma forma mais interventiva, mais direta, como, por exemplo, uma atenção básica na saúde, uma média complexidade ou um atendimento de alta complexidade, ou seja, uma percepção mais preventiva, que é o que a grande maioria dos brasileiros tem, ou melhor, todos os brasileiros têm, uma ação preventiva, como, por exemplo, a vigilância sanitária, a vigilância epidemiológica. Então, saúde é para todos, e para que todas essas pessoas tenham direito a essa saúde, não há necessidade de contribuição. Se eu contribuir, se eu paguei tributo ou se eu não paguei tributo, eu tenho direito à saúde pública em nosso país. Bastante tranquila essa informação. Beleza? De boa? Tranquilo? E aí, nós temos do outro lado a Previdência Social. Olha que ela é diferente. A Previdência Social não é para todos. Não, a Previdência Social é somente e exclusivamente para os trabalhadores e seus dependentes. Então, para ter direito à Previdência Social, precisa trabalhar ou ser dependente de alguém que trabalha. Ou, mais especificamente, este trabalhador ele vai ter que contribuir, e essa contribuição é de caráter compulsório, ou seja, é de caráter obrigatório, né? Então, para que eu tenha direito à Previdência Social, eu preciso contribuir com a Previdência Social. Perceba que é diferente, né? Quando eu falo em saúde, a saúde é para todos e não precisa de contribuição. Quando eu falo em previdência social, é apenas para o trabalhador e seus dependentes, mediante uma contribuição. É necessário que haja uma contribuição financeira. Quando a gente fala nessa contribuição, a gente está falando de dinheiro. Money, money, money. Uma contribuição financeira sobre esse mérito. Perfeito isso? Tranquilo? Bom demais. Porém, no centro, aí nós vamos ter a que nos interessa, que é a tal assistência social. Perceba que a assistência social é um direito também, só que é um direito de todos, que conforme a Constituição, direito de todos que necessitarem. De todos que necessitarem. Seja uma necessidade de proteção social básica, seja uma necessidade de proteção social especial, né? Mas é necessário necessitar para que tenha ali ações de assistência social. E para que eu ou você tenhamos direito a um atendimento de assistência social, não é necessário que a gente tenha contribuído para com o Estado. Ou seja, que nós tenhamos contribuídos mediante tributos para o Estado brasileiro. Por quê? Porque a assistência social é uma espécie dentro da Seguridade Social que é independente de contribuição. Ela é não contributiva. Perfeito? Então, nesse primeiro momento, nós temos que saber de onde que vem a assistência social. A assistência social é uma determinação constitucional e ela é uma espécie dentro de um gênero chamado Seguridade Social, sendo que é para todos que necessitam, depois nós vamos ver essas necessidades com mais calma, mas para todos que necessitam e não necessita de contribuição para que as pessoas tenham direito e acesso a essa respectiva proteção social oferecida pela assistência social brasileira. Tranquilo isso? Beleza? O artigo 194, então, da Constituição Federal, ele vai nos tratar sobre essa Seguridade Social. Eu deixo a Constituição de lado nesse exato momento,
para que eu me adentre na Lei Orgânica da Assistência Social para dar continuidade a essa definição do que é um Sistema Único de Assistência Social, né? E é muito importante, antes mesmo de entrar nessa lei, que você entenda uma questão uma questão do próprio edital da CEDEST-MID do Distrito Federal. Lá, ele coloca vários pontos nesse edital, vários aspectos que é necessário você conhecer. Mas muitos desses aspectos se encontram, fazem parte de um contexto chamado Sistema Único de Assistência Social. Então, quando nós estudamos o Sistema Único de Assistência Social, é claro que nós temos que estudar a Constituição Federal para entender esse sistema único. Para compreender esse sistema único, é claro que a gente tem que estudar a lei que regulamenta a assistência social em nosso país, que é a Lei Orgânica da Assistência Social, a famosa LOAS. É claro que quando nós estamos estudando esse sistema único, nós vamos conhecer as políticas nacionais de assistência social. E é claro ainda que esse sistema único ele tem algumas composições e dentro dessas composições nós temos o Conselho Nacional de Assistência Social, que também é um tópico que está no seu edital. Né? E como que esse sistema ele age tecnicamente? Ele age mediante o Cadastro Único de Assistência Social. Ou seja, vários pontos que nós vamos estudar, que vai estar aqui no curso, né? Eles são estudados dentro do próprio contexto do Sistema Único de Assistência Social. E aquelas partes que são específicas delas também vamos estudar, né? Mas eu quero que você entenda, então, que para entender bem a assistência social é necessário começar entendendo o seu sistema único. O seu sistema único mediante a ciência propedêutica, que é essa dada pela Constituição Federal, que nesse momento eu paro, e pela sua lei regulamentar, que é a Lei Orgânica de Assistência Social, que logo de cara no seu artigo 1º vai nos dar uma definição de assistência social que só é compreendível se você compreende o que é essa tal Seguridade Social que eu acabei de citar aqui para você. É por isso que ela diz lá assim, né? Olha o que ela diz lá, vamos direto lá para a Lei Orgânica de Assistência Social, a lei número 8.742 de 1993, Lei Orgânica da Assistência Social. Lá no seu artigo 1º, ele diz assim pra gente, é uma definição de assistência social. Ele fala assim, ó, a assistência social, direito do cidadão, então é um direito do cidadão, meu e seu, e dever do Estado, então o Estado precisa garantir que ela venha exercer, é política, olha que lindo, é política de seguridade social, ou seja, é uma política que se encontra dentro do gênero maior chamado Seguridade Social, que tem 3 espécies, saúde, previdência social e assistência social. Então, a assistência social é uma política que está englobada dentro de um elemento maior chamado Seguridade Social. Tranquilo? Então, ó, a assistência social é um direito do cidadão e dever do Estado, é política de seguridade social, olha que lindo, não contributiva. Ou seja, para que eu ou você tenhamos direito a uma proteção social básica ou especial, não é necessário que antes tenhamos contribuído para com o Estado. Não é necessário, porque esse direito é de uma forma não contributiva, que vai nos prover os mínimos sociais. Este termo, mínimos sociais, estará na sua prova, não tenha dúvida. Não tem como falar de assistência social e o trabalho da assistência social se não falar dos mínimos sociais. Então esse termo vai estar na sua prova, tá? Mas, Kennedy, o que são esses mínimos sociais? Né? Para fins bastante simples e didáticos, eu defino esses mínimos sociais como o conjunto dos direitos sociais. Aquele conjunto dos direitos sociais que, quando estudamos nos direitos humanos, se encontra na segunda geração dos direitos,
os direitos sociais. Na primeira geração dos direitos nós temos, resumidamente, os direitos civis e os direitos políticos, e na segunda geração dos direitos nós temos os direitos sociais, que são aqueles direitos mínimos para que alguém consiga viver em sociedade em nosso país. Entre esses direitos eu posso citar para você mecanismos como direito de uma regulamentação trabalhista e respeito a essa regulamentação, direito como educação, a própria saúde, se encontram todos dentro desses direitos sociais que mais para frente a gente vai comentar com mais calma. Então, garantir esses mínimos sociais é fazer com que esse direito seja a nós respeitados. E a assistência social, uma das suas práticas é trabalhar com isso. Perfeito? Tranquilo? De boa? Então, essa política de assistência social dentro da Seguridade Social, ela é não contributiva. Então, uma pergunta para você. Isso significa que a Seguridade Social é não contributiva? Resposta: errado, professor. Essa é a resposta. Por quê? Porque a Seguridade Social é contributiva. Como assim, Kennedy? Preste atenção. Seguridade Social tem saúde, assistência social não contributivas. As duas são não contributivas, mas a Previdência Social é contributiva. Inclusive, é uma contribuição compulsória, obrigatória, né? Então, se eu tenho 3 espécies dentro de um gênero maior, eu não posso afirmar que esse gênero é não contributivo, sendo que uma delas é contributiva. Uma dessas espécies é contributiva, no caso, a Previdência Social. Então, quando ele está falando aqui não contributiva, ele está se referindo à assistência social. Ele está dizendo, olha, a assistência social é não contributiva. A assistência social faz parte, é política de seguridade social não contributiva. Existe política de seguridade social contributiva, no caso, a Previdência Social. Perfeito? Então, a assistência social é não contributiva como política de seguridade social. A assistência social é não contributiva. Para quê? Para nos garantir os mínimos sociais. E garantir os mínimos sociais realizadas através do conjunto integrado da iniciativa pública e da sociedade. Então, isso significa que para ter a assistência social é necessário você ter participação do Estado, da iniciativa pública e participação da sociedade. Mas por que ele vai dizer isso? Resposta: porque o artigo 194 da Constituição Federal, quando trata sobre Seguridade Social, já vai dizer que toda Seguridade Social tem que ter participação da iniciativa pública e da sociedade. Vou voltar lá com você para você perceber isso claramente. Olha o que ele diz lá: a Seguridade Social compreende o conjunto integrado, dos poderes públicos e da sociedade, poderes públicos e da sociedade. Então, se toda a Seguridade Social terá ações dos poderes públicos e da sociedade, uma das suas espécies, no caso a assistência social, terá ações de iniciativa pública e da sociedade. Perfeito? Tranquilinho até aqui? De boa? Beleza? Então, até aqui nós já sabemos que a assistência social faz parte da Seguridade Social. Ela vai garantir os mínimos sociais a todos os cidadãos, isso é dever do Estado, com ações públicas e da sociedade, né? De forma não contributiva, aí. Mas a pergunta é, e aí eu tenho 2 perguntas. Beleza. Como que isso será feito? É a pergunta número 1. E a pergunta número 2, o que será feito? Como isso será feito? Resposta: mediante a um sistema único. Essa é a resposta. Como que se irá oferecer essa assistência social? Mediante um sistema único. E o que será oferecido nessa assistência social? Aí é a proteção social básica e a proteção social especial, que um pouquinho mais para frente eu comento com mais calma para você. Perfeito? Tá? Então, o que eu quero agora é como isso será feito, mediante o sistema único. E como que nós vamos saber como será esse sistema único? Quem nos dá essa resposta também é a Lei Orgânica da Assistência Social, mais especificamente lá no seu artigo 5º,
que vai tratar sobre as diretrizes da assistência social. Lá naquelas diretrizes, ele nos dá os norte de como será organizado esse tal sistema único. E ele vai citar 3 diretrizes, que aí no seu material se encontra no título Diretrizes da Assistência Social, no tópico 1, mais especificamente o 1.1, o 1.2 e 1.3. No 1.1, uma das suas diretrizes, e ela é extremamente importante, é que a assistência social ela será oferecida em nosso país, ela irá atender a nossa sociedade de forma descentralizada, mediante uma descentralização política administrativa. O que isso significa? Bastante simples, que a política de assistência social não está apenas e exclusivamente na mão do ente federal, na mão do ente nacional, da mão do governo federal. Não, o governo federal vai pegar as atribuições políticas administrativas desta assistência social e vai descentralizar, vai retirar da sua responsabilidade, não toda, mas parte dela, uma grande parte, será retirada da responsabilidade da União, do governo federal, e será transmitida essa responsabilidade, isso é o que nós chamamos de descentralização, aos estados brasileiros, aos nossos 26 estados brasileiros, ao Distrito Federal, né? E ainda aos municípios brasileiros, os mais de 5 mil e lá vai porrada municípios brasileiros. A descentralização é nada mais nada menos do que quando nós falamos de iniciativa pública, nós estamos falando da ação do próprio governo brasileiro, do poder executivo brasileiro, exercendo tais ações. E como isso será feita? Mediante uma descentralização, com funções sim do governo federal, mas também com funções do governo estadual, então vou dar nome aos bois, do governador do estado de Minas Gerais, do governador do estado do Tocantins, do governador do estado de São Paulo, do governador do estado do Acre, mas também do governador do Distrito Federal, porque o Distrito Federal também terá essa função, e ainda mediante as prefeituras municipais, ou seja, do prefeito, do Poder Executivo Municipal. Cada município terá responsabilidade em assistência social. Isso significa que o município de Tuntum do Maranhão tem responsabilidade na assistência social de Tuntum do Maranhão, que o município de Formosa, no Goiás, tem responsabilidade, né, de oferecer assistência social na sua competência municipal, que o município de Quixaba do Pernambuco tem responsabilidade de oferecer assistência social lá em Quixaba. Conhece Quixaba? Conhece não? Quixaba. Quixaba de Pernambuco. Ali, do lado de Afogado de Gazeira. Ah, agora ficou claro. Agora você sabe onde que eu estou falando, né? Então, Afogado de Gazeira também é um município pernambucano, né? Então, ele tem responsabilidades. A prefeitura tem responsabilidades. Já que eu estou falando de Pernambuco, Vitória de Santo Antão. Conhece Vitória de Santo Antão? A terra da Pitu. Né? A terra da Pitu. Você chega em Vitória de Santo Antão, tem uma garrafa de Pitu enorme, maior do que o Cristo Redentor. Pense numa garrafa grande, garrafa da Pitu. Né? Então, a prefeitura de Vitória de Santo Antão tem responsabilidade de assistência social. Isso é o que nós chamamos de descentralização. Descentralização da União para os estados, para os municípios e para o Distrito Federal. Então, quando eu penso no sistema de assistência social, um sistema único de assistência social é um sistema que divide responsabilidades entre União, estados, municípios e DF, ao mesmo tempo que eles conversam entre si. Então, há divisão de responsabilidades, um complementando a ação do outro. Por isso é chamado de sistema único, porque é um único sistema. Um sistema onde que é dividido essas responsabilidades, onde que são divididas essas responsabilidades. Tranquilo, né? Então, primeira coisa, falei em sistema, você tem que lembrar, descentralizado. É quase um sinônimo, beleza? Quase um sinônimo. Caiu o sistema na tua prova, descentralizado. Quase sinônimo, quase sinônimo. Descentralizado a quem? Estados, municípios e DF. De boa? Tranquilo? Beleza? Ok. Mas uma outra diretriz também vai nos dizer em relação
a essa a esse sistema único de assistência social. É uma diretriz muito importante que, se a gente citar o próprio artigo 1º da Lei Orgânica de Assistência Social, ele vai dizer, olha, toda a ação será realizada pela iniciativa pública. Eu vou colocar a iniciativa pública na descentralização para fins didáticos. Então, quando eu penso em descentralização, eu estou pensando na iniciativa pública, estados, municípios, DF agindo, né? Mas ele ainda vai dizer da sociedade. E aí, quando ele fala da sociedade, ele está falando da minha pessoa, do professor Kennedy Santos, e de você, futuro servidor da Cedeste Mid do Distrito Federal. Amém? Amém, Senhor. Amém, Senhor. Né? Ele está falando de todos. Está falando do João, está falando da Joaquina, está falando da Genoveva, está falando da Teotina, está falando do Teotônio. Está falando de todos os brasileiros, da sociedade. Mas como que essa sociedade vai agir dentro dessa assistência social? Não só no direito de, como cidadão, ter direito à assistência social, mas de intervir no processo de gestão dessa assistência social. Isso irá feito mediante algo que aqui eu vou chamar, aqui sou eu chamando, porque dentro dos elementos de sistemas únicos que eu conheço, é assim que é chamado, eu vou chamar de controle social. Então, essa participação da sociedade é mediante o controle social, que é nada mais nada menos do que a participação da população nesse processo. Vem comigo aí no material para a gente entender então. Isso está no 1.2 do seu material, né? Então, olha lá, o sistema único, para ser sistema único, terá participação da população. Participação da população em organizações representativas. Que organizações representativas são essas, professor? De uma forma bastante simples, eu digo para você. São representações de sociedade civil organizada. Traduzindo, grupos de pessoas se organizam, tiram um CNPJ e viram uma organização civil organizada. Perfeito? Tá? Então eu e você podemos criar uma organização civil organizada. Que quem faz são populares, é a própria população. Tá? Isso é uma forma de organizar o processo, que eu pessoalmente não gosto tanto, mas é uma forma feita no Brasil. É uma forma que acontece em nosso país. Mediante esse sistema de grupos de pessoas organizados. É por isso que ele fala que essa participação popular será por organizações representativas, que é o que eu vou chamar de controle social. E o que essa participação popular vai fazer? Conforme a lei orgânica, no seu primeiro momento, a lei orgânica da assistência social, ele vai dizer que eles irão fazer duas coisas. Primeira coisa, a formulação das políticas de assistência social. E segunda coisa, o controle das ações de assistência social. Então, essa população organizada, que exerce esse controle social, irá fazer, 1, formulação das políticas e 2, controle das ações. Mas preste atenção no texto. É formulação das políticas em todos os níveis. É controle das ações em todos os níveis. Que níveis são esses, professor? São os níveis daquela descentralização que nós acabamos de ver. Isso significa, então, que haverá formulação das políticas com participação da população civil organizada nos municípios. Então, lá em Tuntum do Maranhão, terá uma organização política. Ou melhor, terá uma formulação. A população irá participar da formulação da política de assistência social em Tuntum do Maranhão. É o nível municipal. Da mesma forma, a população do Maranhão irá participar da formulação das políticas estaduais de assistência social do Maranhão. E aí aplica a todo o estado, ou seja, é um outro nível. E em âmbito nacional, a população do país inteiro irá também, né,
participar da formulação de política de assistência social em âmbito nacional brasileiro. Por isso, em todos os níveis. Então, esses todos os níveis, pode anotar, nós estamos falando do nível municipal, estadual, do Distrito Federal e, obviamente, nacional, federal. De boa isso? Isso tanto com formulação das políticas quanto controle das ações realizadas pelos mesmos, pelos estados, municípios, DF e federal. Tranquilo isso? De boa? Beleza? Isso é o que está na lei orgânica. Porém, para que a gente consiga abrir o leque e entender melhor esse sistema único de assistência social, eu preciso, nesse momento, te falar como que isso é feito. E isso é feito mediante 2 pontos principais, que aí eu coloquei no seu material nessas observações. A primeira observação e a observação de número 2. Na primeira observação ele vai dizer, olha, isso será feito principalmente, essa ação da população, essa participação da população na formulação dessas políticas e no controle das ações de assistência social. Isso será feito principalmente em conferências e conselhos, nos respectivos níveis, ou seja ele nacional, estadual, municipal e distrital. Lá no seu edital, lá está falando sobre, lá pede que você conheça, e nós vamos estudar, sobre o Conselho Nacional de Assistência Social. A primeira coisa que eu quero que você saiba é que o Conselho Nacional, ele não é único, ele só é nacional. Por quê? Porque todo o processo é descentralizado com participação popular. Então, isso significa que, além do Conselho Nacional de Assistência Social, existe o Conselho Estadual de Assistência Social de Santa Catarina. Existe ainda o Conselho Estadual de Assistência Social do Paraná. Existe ainda o Conselho Estadual de Assistência Social de Roraima. Isso significa que todos os estados brasileiros terão seus próprios conselhos estaduais. Que existe, então, o Conselho de Assistência Social do Distrito Federal. Que existe ainda um Conselho de Assistência Social para Águas Lindas de Goiás. Que existe ainda o Conselho Estadual de Assistência Social para Cristino Castro, no Piauí. Ou seja, né? Existem conselhos em cada nível dessa organização. E esses conselhos, entre vários integrantes, nós temos integrantes que representam o povo, que representam a população. Agora são representantes de entidades civis organizadas. Perfeito? Que irão representar os interesses e os direitos da população brasileira. É uma das formas. São nesses conselhos que mais para frente nós vamos estudar com calma, principalmente o Conselho Nacional. Mas além disso, também, conforme você percebe, existem as conferências. As conferências são, resumidamente, grandes eventos aonde que são propostas políticas, programas, com metas, com objetivos a serem alcançados em assistência social. Essas conferências também são em cada nível, ou seja, isso quer dizer que existe uma conferência nacional, existe uma conferência estadual, existe uma conferência municipal e existe uma conferência para o Distrito Federal, conferência em assistência social. Quem participa dela? Muita gente. E dentre essa muita gente, obviamente, a população, o povo, né? A população civil lá estará participando dessas conferências para melhor definir as políticas de assistência social em nosso país. Isso em tese. Perfeito, tranquilo, de boa, tá? Agora, além dessa participação dessa população nas conferências e nos conselhos, a própria Lei Orgânica de Assistência Social vai nos dizer que essa sociedade civil, né, eu e você, podemos criar entidades e organizações de assistência social.
Mas para fazer parte do Sistema Único de Assistência Social, é necessário que essa entidade que eu e você criamos, de assistência social, esteja vinculadas ao Sistema Único de Assistência Social. Então, também a sociedade, a população vai participar desse processo com a ação de entidades e organizações, né, vinculadas ao Sistema Único de Assistência Social. Que aqui eu só vou te apresentar, mais para frente nós vamos estudar com mais calma, mas agora é só uma apresentação. Essas entidades ou organizações de assistência social, elas podem ser criadas para 3 áreas. Primeira área, para atendimento em assistência social. Segunda área, para assessoramento em assistência social. E a terceira e última área, para defesa e garantia de direitos em assistência social. Isso significa que são áreas onde que a população participa diretamente, a sociedade participa diretamente. Então você percebe claramente que a criação do Sistema Único de Assistência Social acontece com a participação do poder público, de forma descentralizada, é verdade, e da sociedade, mediante a sua participação na criação de políticas e do controle das práticas de assistência social. Participando dentro das conferências, participando dentro dos conselhos, participando ainda em entidades ou organizações de assistência social vinculadas ao Sistema Único de Assistência Social. Perfeito? Mas o artigo 5º desta lei vai nos falar de uma outra diretriz, de uma terceira diretriz, que é uma diretriz muito importante, uma diretriz que vai, de certa forma, determinar que o Estado brasileiro, que o governo brasileiro atue em assistência social. Ou seja, que a assistência social não fique apenas e exclusivamente na mão da sociedade. Essa diretriz, ela vai dizer que a assistência social, ela é de primazia do Estado. Ou seja, a primazia da responsabilidade da assistência social é do Estado. Ou seja, a primeira responsabilidade da assistência social é do Estado. Isso quer dizer que a sociedade, ela participa de todo o processo, mas o Estado brasileiro não pode ficar esperando pela sociedade. O Estado brasileiro precisa agir em assistência social. É por isso que ele diz que a primazia da assistência social é de responsabilidade do Estado brasileiro. Do Estado brasileiro. Então, o Estado brasileiro vai ter as suas medidas descentralizadas mediante municípios, estados e Distrito Federal, e também o Estado brasileiro vai ajudar na organização da sociedade para atuar lá, porque o Estado brasileiro tem a primazia dessa responsabilidade. Ele é o responsável maior pela assistência social em nosso país. Perfeito? Primazia. 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 Isso não é exclusividade. Primazia é primeira responsabilidade. Por quê? Porque a sociedade também tem responsabilidade sobre a assistência social em nosso país. O Estado tem a primazia sobre isso. Tranquilo isso? Beleza? De boa? Tranquilo? Então, quando eu penso em sistema único, eu tenho que pensar, o sistema único ele é descentralizado, ele tem participação popular e tem a primazia do Estado. Primazia da responsabilidade do Estado. Repito, o sistema único ele é descentralizado, políticas públicas, governo atuando, estados, municípios. O sistema único ele tem participação popular, na formulação de políticas e no controle das ações de assistência social, junto aos fóruns, às conferências, ou até mesmo participando em entidades ou organismos de assistência social vinculado ao Sistema Único de Assistência Social. E, por fim, a primazia da responsabilidade de toda essa prática de assistência social é do Estado. Este é o norte que você tem que ter para entender o que e como funciona esse tal sistema único. Percebe? Esse sistema único, por quê? Porque todos esses 3 elementos, essas 3 diretrizes estão envolvidas. Estado,
municípios, DF, na descentralização, ou seja, o poder público, a sociedade, com a participação da população, e o próprio Estado como responsável maior em todas essas ações e organizações dessas ações. É por isso que o artigo 6º da Lei Orgânica de Assistência Social vai nos dar uma definição muito importante sobre esse Sistema Único de Assistência Social. Olha o que o artigo 6º vai nos dizer. Ele coloca lá assim pra gente: a gestão das ações na área de assistência social fica organizada sobre forma, olha bem, a gestão. Então, quando a gente fala de um sistema, nós estamos falando de uma gestão. Como que isso será gerido? Como que isso será realizado? Como que será realizadas as ações de assistência social em nosso país? Como será feita essa gestão? Essa gestão será feita mediante um sistema descentralizado, participação do governo federal, dos estados, do município, do Distrito Federal, cada um com as suas devidas competências. Participativo, ou seja, participação da sociedade, da população nesse processo, denominando esse sistema descentralizado e participativo de Sistema Único de Assistência Social. Então, a definição de Sistema Único de Assistência Social é um sistema descentralizado e participativo que vai ter uma gestão da assistência social. Perfeito? Então, o artigo 6º nos dá essa definição desse Sistema Único de Assistência Social. De boa isso? Tranquilo? Beleza, Kennedy. Então, nós sabemos, até aqui, que a assistência social é uma espécie dentro de um gênero maior chamado Seguridade Social. É uma espécie que todos que necessitam têm direito a ela, independentemente de contribuição, ou seja, de forma não contributiva, que vai garantir a essa sociedade os mínimos sociais e garante esses mínimos sociais com a participação do poder público e participação da sociedade. Essa participação do poder público e dessa sociedade é o que organiza o Sistema Único, com a participação do poder público de uma forma descentralizada, passando então competências gerais, dividindo essas competências de assistência social entre o governo federal, os estados, os municípios e o Distrito Federal, né? A participação da população na formulação de políticas e do controle social das ações de assistência social, conforme nós vimos, né? Sendo que todo esse processo tem primazia do Estado, ou seja, o Estado é o maior responsável pela organização desse sistema. E esse sistema, então, está falando de um processo de gestão, então, descentralizada e participativa, que nós chamamos de Sistema Único de Assistência Social. Agora, já que nós conhecemos os elementos primários para saber o que é um sistema único, eu preciso completar essa informação. É o Sistema Único de Assistência Social, porque o que nós sabemos até agora da assistência social é que a assistência social ela é uma espécie da Seguridade Social e que ela vai buscar atender os mínimos sociais. Mas nós precisamos saber como isso será realizado. A partir do momento que nós compreendemos, nesse momento, como isso é realizado, a gente passa a ter uma base para conseguir, a partir daí, estudar outros elementos sobre a assistência social brasileira. Perfeito isso? Então, como que será realizada essa tal assistência social? Como que isso é feito? A própria lei orgânica vai nos dizer, porque ela vai dizer que a assistência social irá ofertar dois tipos de proteção. Dois tipos de proteção. Então, quando eu penso nesse sistema único, é para oferecer essas duas formas de proteção. Que formas de proteção são essas? Primeira forma, a proteção social básica. Segunda forma, a proteção social especial. Então, se eu for resumir o que a assistência social faz, eu consigo resumir de uma forma simples, é verdade, existe uma complexidade maior do que isso, mas de uma forma simples, eu consigo resumir
A assistência social é responsável pela proteção social básica e é responsável pela proteção social especial. Essas proteções são oferecidas à sociedade mediante um sistema único, que é a descentralização e participação da população, como nós vimos. Então, a assistência social, que é oferecida nesse sistema único, resumidamente, é aquela que nos oferece uma proteção social básica e uma proteção social especial. Que mais para frente nós vamos estudar com mais calmas. Mas nesse momento eu já quero que você entenda a definição dessas duas, porque é óbvio, essa definição tem muita chance de cair na sua prova. Então, o que é, afinal, uma proteção social básica? E o que é, afinal, uma proteção social especial? Eu defino essas duas ações para fins de prova, obviamente, mediante um ditado. Como diria meu pai, papai, um dizer, que ele mesmo sempre me disse. Meu filho, é melhor prevenir do que... Isso, também escutou, né? Também escutou muito. Se brincar, você repete ele, né? É melhor prevenir do que remediar. Kennedy, o que esse ditado tem a ver? Simples. Quando eu falo em proteção social básica, eu estou falando em prevenir. Olha que lindo. Então isso significa que quando eu falo em remediar, eu estou falando em proteção social especial. A proteção social básica vai prevenir o homem da vulnerabilidade social. Enquanto que a proteção social especial vai recuperar os direitos que a este homem, a esse ser humano, foi negado em nossa sociedade. Ou seja, vai remediar aquela ação, vai remediar aquela ação contrária aos direitos deste ser humano. Simples assim. Perfeito? Então, lembre-se, é melhor prevenir do que remediar. Prevenir, proteção social básica. Remediar, proteção social especial. Olha comigo na própria definição para a gente entender, então. O que é uma proteção social básica? Olha lá. É o conjunto de serviços, programas, projetos e benefícios da assistência social que visa prevenir. Prevenir. Até o verbo é o mesmo, ó. Prevenir situações de vulnerabilidade e risco social. Perfeito isso? Agora, a proteção social especial. Olha lá. A proteção social especial é o conjunto de serviços, programas e projetos que tem por objetivo contribuir para a reconstrução. Você só reconstrói algo que foi destruído. Então, nós estamos falando de uma remediação e não de uma prevenção. Reconstruir é remediar. Reconstrução de vínculos familiares e comunitários, a defesa de direito. Defesa de direito, Kennedy, é quando um direito meu é negado. Ou seja, ele não é a mim dado de forma executiva da forma que deveria ser. Então, vamos remediar, garantir esse direito, defender esse direito. É função da assistência social no âmbito do Poder Executivo. No âmbito do Poder Executivo, quando a gente fala de defesa de direitos sociais, é função da assistência social no âmbito do Poder Executivo. Então, essa assistência social vai defender. Vou dar um exemplo. Vamos supor que eu precise de uma UTI. E o Estado brasileiro não está me oferecendo essa UTI. Uai, é um direito que eu tenho. Tá claro isso? É um direito que eu tenho, estando nesse país, sendo ser humano, estando nesse país, eu tenho direito a uma UTI caso eu necessite. Simples assim, é um direito. Quando o Estado nega esse direito, ou seja, ele não me oferece de forma executiva esse direito,
Então, alguém tem que me defender para alcançar esse direito. Isso nós chamamos de defesa de direito. Quem é que vai me defender para alcançar esse direito? A assistência social. É por isso que lá no hospital, caso isso aconteça, em tese, o primeiro local que eu tenho que bater na porta é na porta da assistência social, para que a assistência social busque meios dentro do próprio poder executivo para que aquele direito que a mim foi negado naquele momento seja oferecido dentro da forma da lei. Ou seja, o que a assistência social está fazendo? Remediando. Algo a mim foi negado e ela está remediando para que aquilo seja restabelecido. Perfeito? Isso é proteção social especial da assistência social. Tranquilo? Proteção social especial. Né? Na defesa do direito e no fortalecimento das potencialidades e aquisições desta proteção, né? No fortalecimento para que evite tais ações, para que os direitos sejam garantidos e realmente oferecidos na prática e não ficar somente numa lei para inglês ver, né? Que sejam oferecidos na prática. De boa? Então, proteção social especial é uma reconstrução de vínculos da família e da sociedade, com vínculos com a família e com a sociedade, né, com a comunidade, e ainda a defesa dos direitos e a defesa. Enquanto que a proteção social básica é de prevenir, é de prevenir. Tranquilinho até aqui? Beleza? Bom demais, dá contas. Pronto. Essa é a base teórica para que a gente entenda o Sistema Único de Assistência Social. Você já sabe o que é um Sistema Único e você já sabe o que é assistência social. Agora, o que nós vamos fazer nas próximas aulas é desmiuçar esse processo, conhecer vários detalhes sobre ele. Mas essa é a base para compreender, então, o Sistema Único de Assistência Social. Perfeito? Então, isso significa que agora, nesse exato momento, nós vamos dar as mãos. Vamos dar as mãos porque nós vamos para o nosso primeiro momento de fé. Momento de fé, professor, é momento de fé. Momento de fazer exercícios. Porque sim, a fé que eu estou falando é a fé de fazer exercícios. Tá? A fé de fazer exercícios. A sua fé também ajuda e ajuda muito. Tá? Mas a fé de fazer exercícios é fundamental. Então, sem mais delongas, vamos responder questões sobre esses tópicos aqui trabalhados. Mas antes, eu te peço que você paralise o vídeo, né? Dê uma pausa aí no vídeo, faça as questões, porque você baixou o material, não baixou o material? Que está aí no link primeiro, não baixou? Né? Então, você baixou o material, vai lá, responde os exercícios, né? Depois de responder sozinho ou sozinha, né? Vem aqui no vídeo de novo, tira a pause e aí nós vamos fazer os nossos devidos comentários nestes tópicos, porque eu tenho alguns outros argumentos que eu preciso tratar ainda aqui neste vídeo e irei tratar nos próprios exercícios. Pronto? Deu a pause? Foi lá? Voltou? Beleza, então. Então vamos agora sim para o nosso momento de fé, vamos fazer exercício. A questão número 1 diz assim: conforme a Constituição Federal, a assistência social é uma espécie de direitos inserida em um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos da sociedade, denominado... Então ele está falando e a pergunta é: a assistência social está inserida em um conjunto integrado de ações do poder público da sociedade. E essa onde ela está inserida é denominado a Previdência Social. Não mesmo, né? A assistência social é uma espécie e a Previdência Social é uma outra espécie. Por mais que o examinador queira falar para você que a assistência social faz parte da Previdência Social, essa afirmação é errada. Simples assim. Assistência social é uma espécie, previdência é uma outra espécie. O que eles têm em comum? Que ambos são espécies de um gênero maior chamado Seguridade Social. Então A, errada, não é essa que nós estamos procurando. B, saúde, também não. Saúde é uma outra espécie. É uma outra espécie. Assistência social não faz parte da saúde. Não faz parte da saúde. Tá? C, assistencialismo social. Amados, é óbvio que não. Assistência social é uma coisa, assistencialismo é outra coisa.
na verdade, ser bem simples e direto nesse momento. Mais para frente, eu faço uma análise sobre assistencialismo e assistência social para fins redacionais, né? Uma possível redação. Mas, porém, todavia, contudo, aqui eu preciso deixar uma coisa clara. Uma coisa clara. Assistencialismo não é assistência social. São coisas completamente diferentes. Assistencialismo é uma forma de pessoas manter um determinado poder sobre grupos específicos. Posso citar, por exemplo, historicamente em nosso país, a ideia do coronelismo, criando ali um curral eleitoral. Perfeito? Tranquilo? Isso é um assistencialismo. É óbvio que a assistência social não pratica essas ações. Eu ouvi um sorriso daqui. Eu ouvi. Sim, eu sei que na prática, em alguns casos, infelizmente, algumas ações se parecem de uma forma bastante consistente com o assistencialismo. Mas a assistência social séria, que é o que me interessa aqui, vai repudiar todas as ações de assistencialismo. Porque a assistência social séria, ela tem no seu elemento ações para, prevenir a vulnerabilidade social, como nós vimos na proteção social básica. E 2, para reconstruir vida familiar, vida comunitária de pessoas, né? E ainda de garantir o direito, de exercer a defesa do direito dessas pessoas. É isso que a assistência social faz. Então, a assistência social é muito diferente do assistencialismo. Na verdade, a assistência social é contrária. Eu vou um pouquinho mais além. É inimiga do assistencialismo. Perfeito? São coisas distintas. Tecnicamente é isso, para fim de prova é isso. Beleza? De boa? Tranquilo? Tá? Mais para frente eu desenvolvo um pouquinho mais essa análise. Então, aqui no item 1, ele está falando que a assistência social e as ações de iniciativa são ações da iniciativa do poder público, denominado previdência social não, saúde não, assistencialismo social não, obviamente letra D, seguridade social. Questão simples, bastante simples, a assistência social está no contexto da seguridade social. Questão 1, ok. Vamos à questão de número 2. Mas antes de responder a questão número 2, eu preciso fazer um breve comentário. Logo aqui abaixo, na descrição do vídeo, como vocês já sabem, mas eu preciso deixar claro isso. Existem 3 links, preste atenção, 3 links. Link número 1, material em PDF, esse aqui. Link número 2, playlist de videoaulas gratuitas. Perfeito? Onde eu irei postar várias videoaulas gratuitas lá para você, referindo ao concurso da Cedeste-MID do Distrito Federal. E o link número 3 é um link aonde você vai conhecer o curso completo, com todas as disciplinas, todo o conhecimento que eu irei ministrar nesse curso completo e as formas de adquirir o curso completo, voltado aí para legislação aplicada à Cedeste-MID no concurso do Distrito Federal da Cedeste-MID. Então, o link número 3 é o link para conhecer todo o curso completo. E por que eu estou falando isso novamente? Pelo motivo simples, porque eu preciso falar uma coisa agora. Responder algumas perguntas futuras que eu sei que eu vou ter, então quem assistiu o vídeo até aqui já vai saber as respostas. Pergunta sempre que aparece: qual a carga horária do curso, Kennedy? Resposta: não sei. Simples assim, não sei. E por que eu não sei? Pelo motivo muito simples, porque eu comecei a gravar hoje. Como é que eu vou saber uma coisa que eu ainda nem terminei? Comecei a gravar hoje, é óbvio que eu não sei a carga horária. Não sei. Se eu não sei a carga horária, eu não sei a quantidade de vídeos, aulas que serão.
Né? Não sei, não tenho como dizer isso para você. Eu só posso garantir uma coisa, que todo o trabalho é voltado para fazer você acertar as questões da prova. Então, isso significa que será a carga horária necessária. Simples, simples, tá? E não é pouca, porque o conteúdo é gigantesco. Né? Mas nós vamos tratá-lo de uma forma séria, voltada para fazer você acertar as questões da sua prova. Então, carga horária, quantidade de videoaulas, a mim não interessa. O que interessa é um curso adequado para fazer você acertar as questões de sua prova. Perfeito? Tá? Isso estou falando, obviamente, do curso completo. Tá? Lá no curso completo será organizado dessa maneira. 2. Comecei a gravar hoje. Então, isso significa que o curso não está todo postado. Comecei a gravar hoje quando, professor? Hoje é dia 30/11, mais especificamente 0 hora e 32 minutos. Estamos a 0 hora e 32 minutos do dia 30/11 de 2018. Comecei a gravar hoje. Perfeito? Tá? Isso significa que, a partir daqui, todas as videoaulas que eu for gravando, todos os materiais em PDF que eu for criando, porque todas as videoaulas terão material em PDF de apoio, igualzinho essa que você está vendo agora, serão postadas na plataforma assim que elas estiverem prontas. Simples, perfeito? Bastante simples. Serão postadas lá na plataforma. Sendo que eu tenho a pretensão de, no máximo, estourando, entregar o curso completo até o dia 20 de janeiro de 2019. No máximo. Kennedy, por que um prazo tão longo? Porque, além das minhas gravações, eu tenho as minhas aulas presenciais. Né? Isso me demanda um bom tempo. Né? Então, isso significa que eu preciso de um prazo confortável para conseguir entregar para você um curso de qualidade verdadeiramente voltado para o concurso da CDEST-MID 2018 do Distrito Federal. Simples, bastante simples, tá? A minha pretensão é entregar antes e bem antes. Bem antes. Bem antes. Eu quero entregar até o final de 2018. Até o dia 31 de dezembro já tá tudo lá. Perfeito? É a minha pretensão. Porém, eu não vou me dar esse prazo, porque eu tenho várias aulas presenciais, como eu disse, isso me demanda muito tempo. Então, eu me dou um prazo um pouquinho mais confortável. Eu irei te entregar o curso até o dia 20 de janeiro de 2019, se Deus assim permitir. Se Deus assim permitir. Beleza? Tranquilo? Kennedy, o que será ministrado nesse curso? Aí você vai lá no link número 3 que você vai descobrir. Kennedy, qual o valor do curso? Vai lá no link número 3 que você vai descobrir. E além disso, você ainda vai rir de mim. Você vai falar assim, o Kennedy é um abestado mesmo. Como que oferece um curso desse por um valor desse? É um abestalhado mesmo. Não é um abestalhado mesmo. Com essas condições, com essa garantia ainda, se eu não gostar, posso devolver o dinheiro? Isso mesmo, tá lá, tá? Então, com essas condições, ok, né? Garantia de 7 dias, tá? 7 dias, né? Garantia de 7 dias. Se não gostar em 7 dias, pode devolver, pedir o dinheiro que eu devolvo o dinheiro de volta tranquilamente. Então, como é que eu vou saber dessas informações, o que será ministrado valores e ainda garantia e outras informações lá no link número 3 aqui da descrição do vídeo. Beleza? Tranquilo? Entendemos? Bom demais. Agora, nós voltamos ao nosso momento de fé. Vamos à questão de número 2. Vamos responder a questão de número 2 aqui dessa aula. Olha o que ele diz. Conforme a Lei 8.742, de 7 de dezembro de 1993, Lei Orgânica da Assistência Social, que fundamenta o Sistema Único de Assistência Social, responda a afirmativa correta. Então, de todas essas afirmativas, só tem uma única correta. Letra A assistência social. Direito do cidadão e dever do Estado. É política de previdência social. Parou, né, amados? A assistência social não é política de previdência social. Previdência social é uma espécie, assistência social é outra espécie, que estão dentro de um mesmo gênero chamado Seguridade Social. Então, isso significa que a assistência social é direito do cidadão e dever do Estado e é política de seguridade social. Política de seguridade social. Sendo assim, o item A está errado. Vamos usar o item de número B. Não é essa que nós queremos, então estamos procurando a correta. B.
A assistência social, direito do cidadão e dever do Estado, é política de seguridade social, contributiva. Parou, né, amados? Errado também. Por quê? Porque não é contributiva. A assistência social é não contributiva. Não contributiva. Sendo assim, o item B está errado. O item B está errado. Não é essa que nós queremos. Vamos ao item C. A assistência social, direito do cidadão e dever do Estado, é política de seguridade social não contributiva, que provê os mínimos sociais, realizadas através de ações de iniciativa pública para garantir o atendimento às necessidades básicas. Amados, a definição de assistência social diz por iniciativa pública e da sociedade. Aqui ele fala apenas da iniciativa pública. Apenas da iniciativa pública. Isso não condiz com a definição do artigo 1º, né, da Lei Orgânica da Assistência Social. Não condiz. Sendo assim, o item C também está errado, porque é iniciativa pública e da sociedade. Sendo assim, o item C está errado. Vamos ao item D. A assistência social, direito do cidadão e dever do Estado, é política de seguridade social não contributiva, que provê os mínimos sociais, realizada através de um conjunto integrado de ações de iniciativa pública e da sociedade, para garantir o atendimento às necessidades básicas. O item D está? Tá certo não. Tá certo não. Tá não. Está certíssimo, né, amados? Está na letra da lei. Artigo 1º, Ctrl+C, Ctrl+V. O item D está certíssimo, muito mais do que certo. Então, a resposta da questão número 2 é o item D, é o item correto. Tá? Vamos ver por que o item E está errado. A assistência social, dever do cidadão e do Estado. Opa, já começou errado aqui. A assistência social não é dever do cidadão. Não é dever do cidadão. É direito do cidadão e dever do Estado. E dever do Estado. Então é direito do cidadão e dever do Estado. Sendo assim, o item E está errado. O item E está errado. O item correto, então, é a letra D, porque está na letra da lei. Vamos à questão de número 3. Ela diz assim: conforme a Lei 8.742, de 7 de dezembro de 1993, Lei Orgânica da Assistência Social, que fundamenta o Sistema Único de Assistência Social, responda a afirmativa correta. A. A organização da assistência social tem como diretriz a centralização política administrativa no âmbito federal. Mas a gente quer a resposta correta, né? Organização da assistência social tem como diretriz a centralização política no âmbito federal? É óbvio que não. Errado, letra A. É descentralização aos estados, municípios e Distrito Federal. Item A, errado. É descentralização e não centralização. Item B. Estamos procurando a correta. A A não é. Vamos a B. A organização da assistência social tem como diretriz a descentralização política administrativa exclusivamente para os estados e o Distrito Federal. Amados, é errado também, né? Porque não é exclusivamente para os estados e o Distrito Federal. Lá fala estados, Distrito Federal e municípios. O exclusivamente exclui os municípios aqui. É uma descentralização aos estados, Distrito Federal e municípios. Sendo assim, o item B também está errado. Não é essa que nós queremos. Queremos a correta. Vamos ao item C. A organização da assistência social tem como diretriz a participação de especialistas em assistência social, por meio de organizações representativas, na formulação das políticas e no controle das ações em todos os níveis. Errado também, né, amados? Porque a diretriz fala da participação da população, né? Aqui fala participação de especialistas em assistência social, não é isso que diz lá. A diretriz é participação da população. Sendo assim, o item C também está errada, não é essa que nós queremos. Vamos ao item D. A organização da assistência social tem como diretriz a secundariedade da responsabilidade do Estado na condução da política de assistência social em cada esfera de governo. Errado também, né, amados? Porque a diretriz fala que a responsabilidade é primazia do Estado. A primazia da responsabilidade é do Estado.
Lá diz isso, a primazia. Secundariedade é o contrário de primazia. Primazia é a ação primária, é o primeiro responsável. Secundariedade é aquele que vem depois do primeiro. Então, tá errado, óbvio isso, né? Primazia da responsabilidade do Estado. É isso que diz lá. A assistência social é a primazia da responsabilidade do Estado. Sendo assim, o item D também está errado. Nós estamos procurando a correta, espero que seja o item E. Vamos ver. A gestão das ações na área de assistência social fica organizada sobre a forma de um sistema descentralizado e participativo, denominado Sistema Único de Assistência Social, o SUAS. O item está correto, né, amados? Corretíssimo. Artigo 6º da Lei Orgânica da Assistência Social, na letra da lei, o item E está corretíssimo. Sendo assim, o item 3 é o item E. Vamos ao item 4 e último. Conforme a lei número 8.742, de 7 de dezembro de 1993, Lei Orgânica da Assistência Social, que fundamenta o Sistema Único de Assistência Social, julgue os itens sobre proteção social. Então, é julgar os itens, certo ou errado, e sobre proteção social. Ok, vamos lá então. 1. Proteção social é o conjunto de serviços, programas, projetos e benefícios da assistência social, que visa a prevenir situações de vulnerabilidade e risco social por meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisições e do fortalecimento de vínculos familiares e comunitários. O item 1 está errado, né, amados? Errado, professor? Está errado. Porque aqui ele está falando da proteção social. E a definição é de proteção social básica. Essa definição de prevenir situações de vulnerabilidade é proteção social básica. Se eu falo somente proteção social, eu fosse dar uma definição para ela, eu diria: a proteção social, ela é organizada em 2 tipos de proteções: proteção social básica e proteção social especial. É isso. Ou seja, quando ele fala proteção social, só esse termo engloba a especial e a básica, né? E aqui a definição é só de básica. Sendo assim, o item 1 está errado. O item 1 está errado porque essa é a definição da proteção social básica, apenas da básica, e não de toda a proteção social que engloba a básica e a especial. O 1 está errada. Vamos ao item número 2. A proteção social especial é o conjunto de serviços, programas e projetos que tem por objetivo contribuir para proteção social especial, contribuir para a reconstrução dos vínculos familiares e comunitários, a defesa de direitos e o fortalecimento de potencialidades e aquisições de proteção de famílias e indivíduos para enfrentamento das situações de violação de direitos. O item 2 está corretíssimo, né, amados? Corretíssimo. Sendo assim, o item 2 está certíssimo, certíssimo. Então, 1 está errado, 2 está certo, né? Estamos julgando os itens, 1 errado, 2 certo. Vamos ver a 3. A proteção social básica é o conjunto de serviços, programas, projetos e benefícios da assistência social que visa a prevenir situações de vulnerabilidade. A social básica, né? Que visa a prevenir situações de vulnerabilidade e risco social por meio de desenvolvimento de potencialidades, aquisições e do fortalecimento de vínculos familiares e comunitários. Correto, né, amados? Proteção social básica busca prevenir situações de vulnerabilidade e de risco social. O item 3 está corretíssimo. Então, 2 e 3 corretos até agora. 4. A proteção social especial é o conjunto de serviços, programas, projetos e benefícios de assistência social que visa a prevenir situações de vulnerabilidade e risco social por meio de desenvolvimento de potencialidades e aquisições de fortalecimento de vínculos familiares e comunitários. Como a velha vaca mimosa dizia. O item 4 está errado, né, amados? Erradíssimo. Ele trocou. Ele pegou proteção social especial e me deu a definição de proteção social básica. Houve uma inversão aí sobre os termos, fazendo assim o item 4 ficar errado. O item 4 é errado, até agora apenas o 2 e o 3 corretos. Vamos ao item 5. A proteção social básica é o conjunto de serviços, programas e projetos que tem por objetivo contribuir para reconstrução de vínculos familiares,
a defesa de direitos e o fortalecimento das potencialidades de aquisição de proteção de famílias e indivíduos para o enfrentamento das situações de violação de direitos. Ó a mimosa de novo. Errado, né, amados? Porque ele me deu aqui proteção social básica, mas me deu uma definição que é da proteção social especial. Obviamente, então, o item está errado, o item 5 está errado, só estão corretas, é isso que nós queremos, estão corretas apenas o item 2 e 3, letra B da questão número 4. Amados meus, é isso, né, que eu tenho por enquanto para você, tá? Que Deus abençoe, muito obrigado pela paciência e até a próxima aula. Valeu, tchau, tchau, fui!